Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. O tema da nossa conversa hoje vai ser uma pergunta que vamos procurar responder. A urna eletrônica é mesmo totalmente confiável? Nós estamos aqui nos nossos estúdios com o professor Pedro Rezende. O professor Pedro é da Ciência e da Computação da Universidade de Brasília. Para o senhor, que é especialista no assunto, a urna eletrônica brasileira é totalmente confiável? Depende. Para quem? Para quê? O Brasil aceitou uma informatização onde o direito do eleitor de fiscalizar o processo em que os votos são contados e o resultado é obtido por uma promessa de que a tecnologia iria afastar os problemas de manipulação indevida. No entanto, a maneira como essa garantia pode ser dada não mais passa pela possibilidade do eleitor verificar por meios próprios como o resultado foi obtido. Eu acho um erro acreditar que a necessidade do eleitor fiscalizar não só o exercício dos mandatos numa democracia, mas todo o processo de eleição, candidatura, sufrágio, contagem, é basilar, é fundamental para a democracia. O que nós temos no Brasil é uma situação sui generis, onde a mesma instituição decide como vai ser o pleito, faz lobby no legislativo sobre como devem ser as leis, que dizem como deve ser o pleito, executa o pleito e julga o resultado. Isso é único no mundo. Não conheço nenhum outro país onde tanto poder é concentrado na mesma instituição, numa república. E o que nós temos em consequência disso é a impossibilidade de quem se sente prejudicado pelo resultado de um pleito conseguir amealhar indícios e provas suficientes de que o resultado está correto ou de que o resultado não está correto, porque quem decide o que é prova suficiente é quem controla o acesso a essas provas. Então é muito fácil termos nessa situação um processo eleitoral em que aqueles que se sentem prejudicados ou que querem conhecer melhor a forma como o resultado foi obtido, não consigam atingir esse objetivo dentro do processo judicial, dentro do processo de julgamento do resultado eleitoral. Ou seja, o senhor acha que os resultados da votação via urna eletrônica é passível de manipulação? Do ponto de vista técnico, a urna é um componente, que é um computador, de um processo de votação. O que a urna faz é coletar e somar votos e emitir no final numa planilha, num boletim de urna. A urna faz o que é programado. Se o programa é honesto ou não, isso vai depender de como ele foi colocado dentro da urna, de como ele foi criado, e não há como quem está fora do processo, por seus próprios meios, saber, no momento da votação, o que está rodando dentro da urna. A dificuldade técnica de se verificar de forma independente da própria urna o que está rodando dentro da urna é o que levou o inventor da assinatura digital, que é a técnica utilizada pelo TSE para comprovar, entre aspas, que o software que está ali é o que deveria estar dentro da urna. Pelo motivo de que isso esse processo de autoverificação, ele não tem nenhuma eficácia do ponto de vista da fiscalização externa,
Por esse motivo que o inventor da assinatura digital se dedicou durante vários anos a desenvolver outras gerações de urna eletrônica, com as quais o resultado não depende somente da honestidade do programa que está rodando na urna no momento em que o processo é executado, no momento da votação. E nós estamos, por insistência e oposição ferrenha da autoridade eleitoral, ainda com a primeira geração de urna, o modelo DRE, que não permite recontagem de forma independente do software utilizado na urna e na totalização, até hoje. As duas tentativas que já foram feitas para evoluirmos para um sistema de segunda geração, que permite a contagem independente, permite a verificação independente, que não é nenhuma solução mágica, porque tem também seus problemas, foi revogada antes de entrar em vigor, em 2003, e a segunda tentativa, que foi aprovada na mini-reforma eleitoral de 2009, deve entrar em vigor em 2014, caso o projeto que tramita no Senado, de autoria do senador Eduardo Azeredo, que procura reverter essa medida de introduzir um mecanismo de validação por amostragem com o registro material dos votos, não seja revogado. O registro material, o senhor fala a impressão do voto? A impressão do voto no caso de urnas que, como a nossa, para reaproveitar as urnas que registram o voto digitalmente de forma eletrônica. Existe também as urnas de segunda geração, que ao invés de imprimir o voto, elas leem o voto marcado numa célula. Elas usam um scanner para ler o voto e para fazer a contagem eletrônica. No caso do Brasil, para se adaptar às urnas que já existem, que já foram fabricadas, seria o caso de se imprimir o registro do voto em papel, sem contato com o eleitor, como foi feito em 2002. O software que é disponibilizado para os partidos examinarem, supostamente porque seria o que vai ser inseminado nas urnas, ele precisa passar por um processo de compilação que leva mais ou menos 12 horas. Então, durante o ano, essa base de dados com cerca de 12 milhões de linhas de código, isso dá mais ou menos o equivalente a 5 mil livros, fica disponíveis para os partidos políticos examinarem. Mas isso está sempre mudando, porque os sistemas estão o tempo todo sendo atualizados. Com o código da urna do ano de 2000, que foi o único que chegou a ser publicado num processo judicial por conta de uma impugnação de uma eleição municipal na Bahia, eu pude verificar que para um desvio sistemático de uma porcentagem determinada de votos de um candidato a outro, bastariam 8 linhas de código no arquivo setup-bat e no arquivo na aplicação que registrava, que gravava o boletim de urna. Isso no software do ano de 2000. Lá não eram 12 milhões de linhas de código, eram menos. Então, essa forma de auditoria, ela atende muito bem os interesses de quem pensam na democracia, os interesses alinhados com aquela perspectiva de que a democracia é um jogo de opiniões, de percepções e opiniões das massas. Tá? Então, como um leigo que sabe somar 1 mais 1 só pode saber de orelhada o que é auditoria de software, ele não tem uma ideia precisa do que poderia contaminar uma base de código de 2 milhões de linhas, o que equivale a mais ou menos 5 mil livros, para permitir o desvio de votos. Na eleição do ano de 2008, 2 partidos participaram dessa fiscalização por conta da ineficácia desse processo de você estar examinando 2 milhões de linhas de código, que estão mudando todo dia, e no dia da cerimônia de compilação, em que o software é finalmente gerado em código executável para ser preparado para envio aos tribunais regionais para ser inseminado nas urnas,
o que foi submetido à compilação, o que de fato foi traduzido para a linguagem de máquina, não era a mesma base de código que estava disponível aos partidos. Essa reclamação consta de uma petição de um dos dois partidos que foi até o fim nesse processo de auditar código, para não se dar o direito, para que não lhe seja dada a imputação de que ele não está querendo participar do jogo da fiscalização. Nesse ano, depois da compilação, e na eleição de 2008 também, depois da compilação, 10 dias depois da cerimônia que lacrou no envelope o CD com o código executável, houve necessidade da Justiça Eleitoral alterar os programas e 10 dias depois, no dia 25 de setembro, foi publicada no site do TSE uma nova lista de resumos criptográficos dos softwares que seriam enviados pelo Tribunal Regional. 10 dias depois da cerimônia de compilação, que seria a finalização do processo de fiscalização do código. Então, é um processo totalmente inócuo do ponto de vista técnico. Ele serve muito bem ao teatro, que procura fazer transparecer que o sistema é seguro. Ele é seguro para quem opera e controla esse processo, mas não para um eleitor que quer saber o que está acontecendo. Na Califórnia, o mesmo fornecedor que fornece mais da metade das urnas brasileiras foi descredenciado por ter mentido nos editais em relação à especificação de hardware. Por que o senhor desconfia da segurança da urna eletrônica brasileira? Eu desconfio de uma democracia onde o eleitor não está mais interessado em verificar por seus próprios meios como é que os eleitores estão sendo. Ele abdica desse direito a pretexto de colocar na mão de quem vai operar a tecnologia a capacidade de decidir como isso pode ser feito. A solução para o senhor seria o voto impresso? A solução passa pelo voto impresso, mas ela precisa chegar às urnas de terceira geração. O problema com o voto impresso é que ele reintroduz os meios de fraude, que todos que louvam a informatização não querem mais ter que lidar com ela, que são as fraudes de varejo visíveis que podem ser praticadas no papel, né? Mas o único motivo para reintroduzir essas formas de fraude é para que elas possam servir como sinalizador de que algo pode ter acontecido de errado na contagem eletrônica. A contagem eletrônica, ela permite desvios por atacado invisíveis quando quando o processo não permite um meio independente de verificar o resultado de auditagem. A razão pelas quais os países que algum dia contemplaram e usaram urnas de primeira geração, que fazem a contagem dos votos, toda ela dependente de software, é exatamente por esse motivo. Entretanto, o ideal é que possamos chegar nessa evolução às urnas de terceira geração, que procuram usar duas trilhas de contagem, de apuração independentes, para uma validar a outra e, quando houver desvios, uma detectar a origem da falha ou manipulação indevida. As urnas de terceira geração, todo tipo de urna tem um calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles da urna de primeira geração é o software. O calcanhar de Aquiles das urnas de segunda geração é não poder decidir, quando há discrepância entre contagem manual e eletrônica, onde estaria o problema. E o calcanhar de Aquiles de urna de terceira geração é em relação à complexidade de se proteger o sigilo do voto. Mas, do ponto de vista tecnológico, é o estado da arte que está sendo testado desde 2009 em países democráticos que levam a sério a democracia. Por levar a sério, eu quero dizer, países onde a decisão sobre como fazer a eleição não está na mão de um círculo pequeno de iniciados políticos e tecnólogos ou juízes. Ele está na mão de uma discussão pública no Congresso. Eu nunca vi um assunto da mais polêmica neste Congresso
do que o processo de votação entre o Senado e a Câmara. Nessa mini-reforma eleitoral, isso se tornou visível, o quanto que a Câmara e o Senado divergem em relação à sua visão de como deve ser o nosso processo eleitoral.